No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 23 de A Rainha da Pérsia. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir. No capítulo anterior, quase que Amã bate as botas ao se engasgar com a comida no banquete, pois a Esther revela ao Xerxes que ele é o inimigo do seu povo. Neste capítulo, vemos o ministro até tentando se explicar, mas a fúria do rei é bem maior, que acaba arremessando o falastrão para longe, batendo com tudo na mesa. Fora de si, o Xerxes demora um pouco para entender que precisa dar um jeito no decreto e começa a correr contra o tempo para salvar a sua amada e conceder o seu pedido. Enquanto isso, Amã pede para que a rainha o ajude, já temendo o pior. Muito que cara de pau, ele diz que nunca foi sua intenção fazer mal aos judeus, mas ouve de Esther que por ter matado Enoque e sempre ter perseguido o seu povo, não há o que tentar reverter agora, ainda que fique de joelhos implorando perdão. Voltando a tempo, Xerxes tira o Amã de perto de sua amada, sendo levado por soldados, em completo desespero. Quem também chega por lá é Harbona e revela que o ministro construiu uma forca em frente à casa dele de 22 metros, com a intenção de enforcar o Mordecai. Dando o troco, o rei ordena que então o próprio Amã seja enforcado nela. A sós com Esther, o rei fica sem palavras com esse turbilhão de acontecimentos e acaba se retirando. Na cena seguinte, o esperado final trágico de Amã acontece, provando de seu próprio veneno, falecendo da maneira que tramou contra o Mordecai. O filho de Amã promete à mãe que irá se vingar, não deixando-o ficar por isso mesmo não, porém acaba sobrando para ele, pois o rei determina que, sendo filho de Amã, que seja destituído do cargo de oficial do palácio, e os familiares são convidados a se retirarem da casa, que foi dada de presente pelo rei dos reis. Tentando tranquilizar o Xerxes, que ainda está muito irritado, Harbona afirma que o rei não teve culpa, sendo enganado pelo Amã, pois, por ele mesmo, não teria feito esse decreto. Ao ouvir o amigo, Xerxes ainda não se convence que Esther irá perdoá-lo, após ter decretado a morte não só dela, mas como de todo o seu povo. O eunuco pede calma, pois basta revogá-lo. Mas o rei lembra que é um decreto persa, selado com o anel que ele deu para aquele maldito. Belmã entra em cena para avisar ao Xerxes que está feito. Amã foi enforcado e sua família foi retirada da casa que lhes foi dada como presente. Insatisfeito, o rei diz que ele merecia muito pior e que a casa seja dada a Esther agora. Quem sabe assim ela alivia um pouco a situação. Harbona pede para que o seu filho de coração converse com Esther, explicando que não tinha culpa por não saber que ela era judia. O rei escuta o conselho e solicita ao Melmã que peça para Esther vir até ele. Já ao Harbona, que vá até a sala do trono e fale para o Memucã procurar alguma falha na lei dos decretos, pois precisa que esse decreto seja revogado. Xerxes promete que mais tarde irá se reunir com os demais. Na próxima cena, Artabano corre para contar a Artemísia que Amã já era, sendo menos um aliado. E claro, se o rei fez isso com o criador do decreto, imagine com quem ousar encostar um dedo sequer nos judeus. O general explica que foi por causa de Esther que Amã foi levada à forca. Sem titubear, Artemísia responde que então precisam dar um jeito nela. Falando na Esther, a rainha vai até a presença do Xerxes com a ajuda de Harbona. Se aproximando aos poucos, Xerxes avisa que Amã foi morto e a casa que tinha dado a ele agora é dela. O rei aproveita para pedir perdão por não saber que sua amada era judia, mas acaba levando uma invertida, pois Esther pergunta o que aconteceria se ela não fosse daquele povo, afinal já estava decretada a morte deles. E para sanar qualquer dúvida, se o rei se importa com o fato dela ser judia, Xerxes novamente reforça ter sido enganado pelo Amã e que não há nenhum empecilho em sua amada ser de outro povo. Apaixonado, Xerxes pede para Esther voltar para ele, ainda que ela não entenda de primeira, pois sempre esteve ali, explicando que o próprio rei que não a chamou mais, o que faz o homem se mostrar arrependido.
Após Esther ouvir dele que errou e que nunca mais irá cometer este erro, ela o perdoa e os dois, com muito amor, se beijam. Ainda emocionadas, após terem visto Mordecai ser honrado, Iona e Varda comentam sobre a situação inusitada de assistir o Amã honrar um judeu. Varda diz que é de lei. Quem se levanta contra as pessoas que creem no Deus único até podem levar vantagem por um tempo, mas vão cair do cavalo e feio. Enquanto isso, Esdras lê os papiros com as palavras de Jeremias e diz que um dia será a vez dele de escrever as suas. Ao chegar em casa, Mordecai é muito que bem recebido por todos, estando orgulhosos do homem que é. O oficial revela à sua família que Amã foi morto e enforcado, na mesma forca que ele deveria estar agora. Ou seja, Deus não só o honrou e salvou, como também eliminou o inimigo. Com autorização da mãe, Esdras corre para contar a novidade para o seu amigo Joel. Mas ainda existem duas preocupações para eles: o decreto e os filhos da Amã, que podem se vingar. E justamente nessa hora que se ouve batidas na porta. Iona diz a Mordecai que não estavam esperando ninguém, onde o medo toma conta da família. Voltando ao casal mais apaixonado da Pérsia, Esther explica finalmente que Mordecai foi quem a criou, o considerando como um pai, apesar de serem primos. Xerxes brinca que agora sim faz sentido a fixação que ela tem por ele. Aproveitando a onda de revelações, o rei conta que não encostou um dedo sequer nas concubinas, Amirá e Ária. Estava apenas fazendo ciúme de propósito em Esther, pois não tem prazer em mais ninguém a não ser nela. Interrompendo o climinha dos dois, Arbona aparece e avisa ao Xerxes que Memucã está à sua espera na sala do trono. Na sequência, Esdras não encontra Joel no lugar que ele fica sempre. Tempo depois, o achando, fica feliz ao vê-lo se divertindo com seu cachorro. O filho de Amã pede para que ao menos possa enterrar o seu pai, mas é avisado que Amã não pode ter um sepultamento comum. Ele será jogado para fora da cidade, que é o que fazem com um traidor do reino. Artabano vai até a família de Amã e diz sentir muito, e pergunta o que acham de transformar o ódio em motivação. Ele afirma que Amã morreu por conta dos judeus, ou seja, se vingar seria uma forma de fazer a morte de Amã não ter sido em vão, tendo o decreto como forma de apoio. Na verdade mesmo, Artabano estava de olho nos espólios, sendo um plano B para ficar rico juntamente de sua aliada Artemísia. Na sala do trono, os conselheiros se mostram divididos sobre o rei voltar atrás ou não em seu decreto contra os judeus. Querendo o mal do Xerxes, Setar diz que caso o rei faça isso, ninguém vai confiar mais em sua palavra. Sem saída, Xerxes torna Mordecai o seu primeiro-ministro, salvando ao menos a ele e sua família. Quando todos se retiram, Artaxerxes fica a sós com o pai e pergunta sobre o decreto, preocupado com o futuro de Neemias. Mas o Xerxes diz que infelizmente não há nada que possa fazer sobre, ainda que no palácio o eunuco estará seguro por não ter nenhum espólio. Entretanto, o príncipe lembra que qualquer um que matar um judeu receberá por isso, causando um belo climão, hein? O garoto então trata de outro assunto, suas irmãs. O rei promete que irá trazê-las para Suzã e Artaxerxes pede para vir junto, que de prontidão tem o seu pedido aceito. Já no fim do dia, preparando uma surpresa para seu amado, Esther convida o Xerxes para nadarem juntos, e ele devolve a surpresa contando que colocou Mordecai no lugar de Amã como primeiro-ministro, recebendo vários beijos de Esther como agradecimento. A rainha diz que vai pedir ao seu pai adotivo para que more na casa que era de Amã. Na casa de Mordecai, nitidamente vemos o Esdras triste com alguma coisa, quando de repente o pior acontece. Os filhos de Amã invadem o local, para desespero de Varda e Iona. Mordecai não estava por lá nesse momento, pois vemos ele conversando com Emineu, apressado para chegar em casa. O médico começa a puxar o saco dele por agora ser o ministro, e logo leva um chega pra lá quando Mordecai pede para que ele ajude as pessoas que não têm nada para oferecer. Logo quando estava finalmente indo encontrar sua família, Mordecai é surpreendido e leva uma surra.
Ao mesmo tempo, trazem Ona e companhia e os jogam próximo ao pai adotivo de Esther, como um sinal de humilhação. Na cena final, de forma surpreendente, a rainha pergunta ao Xerxes se ele acha que é menino ou menina, deixando-o um pouco confuso, até que a câmera foca na barriga de Esther, ficando claro que ela está grávida, fazendo até uma dancinha de comemoração, pois é. Apaixonado, Xerxes diz que as estrelas a invejam essa noite, mas como estava tudo muito bom para ser verdade, no meio da comemoração, Esther é atingida por uma flecha bem na sua barriga, para desespero do rei, preocupado com o futuro de sua amada e do bebê. E assim, infelizmente, termina o capítulo 23 de A Rainha da Pérsia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!